Tem mesmo uma moda de achar que livro que é lido é livro ruim, não é? Tá, de vez em quando, que é uma maneira de explicar por que é que certos livros não são lidos, né? São muito elogiados e não são lidos. Eles são bons, os que são lidos são ruins. É uma mentira descarada, né? Porque não há livro melhor no mundo do que Dom Quixote de Cervantes. Que vendeu... Vende tudo, né? Tudo. Os grandes livros, em geral, sempre vendem muito. Tem livros de pouca venda que são muito bons. Mas a grande maioria dos livros bons são livros de grande venda. O que o senhor acha de essa tentativa de se dirigir a produção artística por exatamente, eu acho péssimo. Eu acho um absurdo. Seja no mundo capitalista, seja no mundo socialista. E nos dois mundos tenta-se dirigir a produção dos escritores e dos artistas. No mundo capitalista, com o objetivo comercial, de fazer um livro que tenha tanto de sexo, mulher, tal e coisa, um pouco de homossexualismo, está em moda, isso e aquilo, né? Uma química muito certa. Uma química, tem um homem chamado editor, não sei como se diz em inglês, que senta com o escritor nos Estados Unidos, que busca dirigi-lo para fazer aquele livro fabricado. Isso aí é a literatura comercial, que eu acho que não é literatura. E nos países socialistas? E nos países socialistas tem o chamado redator, que vai discutir se aquilo está dentro da linha política ou não. É outra monstruosidade. São duas monstruosidades. Se parecem muito, uma com a outra. Apenas o objetivo de uma é apenas ganhar dinheiro, o objetivo da outra é manter... mas, quer dizer, as duas limitam. As duas significam opressão sobre o escritor. Algumas significam uma miséria, compreende? Porque o escritor deve ser livre para escrever aquilo que ele queira e bem entenda. É isso. Jorge Amado, eu gostaria que você me dissesse realmente se você acha que o José Sarney é um bom escritor. Eu acho que o José Sarney é um excelente escritor. Lhe recomendo, se você não leu, leia imediatamente um livro de contos chamado O Norte das Águas, assinado por José Sarney, e é um excelente livro. É uma pena que a política tivesse em grande parte roubado esse escritor à literatura. Jorge Amado, eu sempre tive você, sempre tive como conceito de você um escritor honrado e decente, honesto. No entanto, ultimamente, alguns grupos que eu considero minoritários e radicais em prol dos direitos do negro, que constitui talvez a grande percentagem da população brasileira, vem afirmando que você apenas se utiliza das Gabrielas e dos outros personagens de cor das suas novelas para que eles sirvam ao erotismo do homem mais ou menos branco do Brasil. E eu queria saber se você está de acordo ou se você, como eu, acha que isso daí é uma visão extremada, uma visão política e uma visão singularmente errônea do papel que os seus personagens de cor desempenham nos seus romances. Eu vou lhe dizer o seguinte, Léo. Eu acho que só há uma forma de acabar com o racismo no mundo. É a mistura de raças, não há uma outra. É a mistura de raças. É que brancos, negros, índios, amarelos se misturem e daí resultem povos mestiços. Não há outra solução. Todas as demais posições assumidas levam ao racismo. Todas as demais. A única maneira de acabar com o racismo é a mistura de raças, não há uma segunda. Quanto aos meus personagens, eu creio que pode-se dizer da minha literatura tudo que se deseje e se queira dizer. Menos que é racista. Menos que ela é racista. A racista é exatamente uma expressão de racismo essa posição. Porque eu creio que poucos, muito raros escritores brasileiros lutaram de uma forma tão, digamos, veemente e tão constante contra o racismo como eu próprio.
Minha obra, eu acho que o fundamento dela é a luta contra os preconceitos. E, sobretudo, contra o preconceito racista, que é o mais monstruoso de todos. Seja ele exercido pelo branco, seja ele exercido pelo negro, seja ele exercido pelo amarelo, pelo judeu, pelo... O racismo, venha de onde venha, é uma miséria. E sempre que se toma uma posição de discriminação contra... Você está tomando uma posição racista. Eu sou muito a favor, por exemplo, de todos esses grupos negros de música, de reivindicação, disso, daquilo que se formam no Brasil todo. Porque eu acho que tudo que concorra para se mostrar a importância da cultura negra dentro da cultura brasileira é muito bom. Mas quando daí decorre para o racismo, para uma coisa de confrontação, é sempre racismo. Outro dia, nesse particular, tive uma experiência muito curiosa. Esteve comigo um ministro do estado de Moçambique, estado negro da África, ele próprio negro, que estava de visita ao Brasil, e ele teve um encontro em São Paulo com alguns desses grupos, e de repente ele parou e disse: mas vocês são racistas. Por que ele disse isso? Porque é por causa das posições defendidas. Ah, sim. Compreende? Contra os brancos, quer dizer, quando a pessoa se afasta, que é o isolamento, sabe o que é isso, minha filha? É influência norte-americana. Influência de que a grande civilização é americana, com os brancos de um lado e os negros de outro. Racistas os brancos e os negros. Eu estive lá e sei. Agora, é influência americana, porque o correto é que nós somos brasileiros. Nós não somos nem europeus, nem latinos, nem africanos. Nós somos a mistura do branco, do negro e do índio. Nós somos bons mulatos brasileiros, bons mestiços brasileiros. Essa é a nossa originalidade. Porque em seus romances as religiões afro-brasileiras, como candomblé e umbanda, têm uma conotação folclórica e não com o devido respeito que deveriam ser dadas? Eu acho que você nunca leu um romance meu. É a única coisa que eu posso pensar. Ninguém nunca tratou com tanto respeito, com tanta estima e com tanto amor as religiões afro-brasileiras na literatura brasileira quanto esse modesto escritor baiano. Você, inclusive, fez 12 obás eu sou um obá de Xangô, na Bahia, compreende? Você deve me pedir a bênção. Você sabe, fui um militante político partidário durante muitos anos. Naquele tempo eu pensava pela cabeça dos outros, porque eu achava, por exemplo, que esse papel era branco. Mas havia uma reunião de partido e tal, dizendo: não, esse papel não é branco, é amarelo. Eu, com um sentimento de disciplina partidária, saía pelo mundo afora dizendo que esse papel era amarelo, apesar de que eu achava que esse papel era branco. Hoje não. De há muito tempo para agora, e por isso é que eu sou tão patrulhado, né? Eu digo o que eu penso, e não o que os outros pensam. E tem dado certo. Tem dado certo. Eu, pelo menos, certo. estou muito satisfeito com isso. Muito obrigado. Achei o teu programa ótimo. Estou muito satisfeito de ter estado aqui. Obrigada.